Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é entrevista. Para isso, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender a entrevista, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Temos aqui uma definição do gênero entrevista, acompanhe. Ele se estrutura em perguntas e respostas, tem origem na modalidade oral, porque é resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Mesmo que você leia uma entrevista em um site, em uma revista, em um jornal, você tem que saber que essa entrevista escrita, ela foi, na verdade, transcrita. Isso mesmo, ela ocorreu, como temos aqui, através de uma interação verbal. E depois dessa interação verbal, ela foi colocada em palavras escritas, ela foi editada, formatada, colocada aí no layout da revista, do jornal, seguindo o padrão desse suporte que você encontrou. Tem que se atentar que antes houve ainda uma preparação do entrevistador a respeito de toda a temática, de toda a situação que irá ser a entrevista. Então ele se prepara, ele busca informações a respeito do tema, busca informações a respeito da pessoa que ele convidou para a entrevista e sim, um dia marcado eles se encontram e a entrevista acontece. E posteriormente o que nós encontramos como resultado nos jornais, nas revistas ou até mesmo no YouTube, através de vídeos também são entrevistas, né? Foram gravadas, houve toda essa preparação, toda essa preocupação com o seu conteúdo. E qual que é o objetivo de uma entrevista? Qual que é a sua função? A sua função é trazer uma informação para o leitor, isso mesmo. Normalmente uma informação que tem aí um público-alvo direcionado. Não é apenas uma informação qualquer, é uma informação que tem interesse, que é de interesse para algumas pessoas, para pessoas de uma área do conhecimento. Como é o caso que temos aqui, o nosso objeto de estudo, a nossa entrevista. É uma entrevista que foi feita com o objetivo de informar o leitor, possíveis jovens e seus responsáveis a respeito de como deve ser a escolha de uma carreira profissional. Então acompanhe a leitura, atente-se às perguntas e também às respostas aí, onde temos as principais informações desse gênero. Acompanhe. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Temos agora já no início, né? Lemos o quê? O título e o subtítulo. E já temos um Pensando Juntos. Faça comigo essa atividade. Temos aqui, novamente, aí, o recorte dessa parte que lemos e a pergunta. O objetivo deste subtítulo é, letra A, introduzir um juízo de valor de uma leitora. B. Apresentar uma complementação do título. C. Reproduzir uma interferência do jornal. E aí, qual que é o papel do subtítulo nessa entrevista, nesse texto que estamos começando a leitura ainda? O título, já sabemos, né? É antecipar, mostrar o tema, o assunto. E o subtítulo, qual opção aqui é a adequada? Se você pensou na letra B, apresentar uma complementação do título, é a resposta correta. Essa é a função do subtítulo, é trazer uma complementação. O título, ele não pode ser longo, e visualmente você consegue perceber isso. O título é bem menor, bem mais enxuto do que o subtítulo. Por quê? O título, ele desperta a curiosidade, mas ele não conta tudo sobre a temática, senão ele seria a própria entrevista. Ele apenas traz o tema. O subtítulo, ele se faz necessário muitas vezes para complementar, para trazer uma explicação a mais para o leitor sobre essa temática que vai ser abordada. Então nós temos aqui, o segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento.
É a pessoa se conhecer, o jovem se conhecer, saber dos seus interesses. Mas como isso acontece? Como isso se dará no decorrer do texto? O subtítulo complementa. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional Fernando Aguiar. Veja só, já traz aí que essa dica, essa ideia é do entrevistado que irá responder essas perguntas na sequência. E ainda temos uma complementação dessa temática. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Repare que traz um impacto a respeito do tema. E isso gera o quê? Uma curiosidade em saber o que o Fernando Aguiar vai trazer de informação, como ele vai acrescentar informações a respeito disso para o jovem saber escolher a sua profissão. Ficou curioso? Então vamos na sequência. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Muitos jovens que vão prestar vestibular ou Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se sentem numa encruzilhada sobre a escolha da profissão. Às vezes, não se identificam com nenhum curso. Qual a dica para quem está nessa situação? A única opção é se preparar. O que acontece muito é que jovens só se preocupam com isso no terceiro ano do ensino médio. É importante começar a pensar no primeiro ano do ensino médio. O senhor viveu isso na sua época? Eu, particularmente, não. Desde muito cedo, eu sabia que queria fazer psicologia. No entanto, cogitei cursar filosofia, mas a única opção que via nessa área era dar aula, e eu não queria ficar limitado apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidade de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. Por quê? Para alguns é mais fácil fazer essa escolha do que para outros. Os que têm mais facilidade no processo são os que já têm autoconhecimento. Pois, se a pessoa não se conhece, fica difícil decidir sobre algo. Ter o apoio de familiares ajuda bastante, pois eles podem fazer perguntas para ajudar o jovem a pensar no que fazer. Visitar uma universidade para saber mais dos cursos e conhecer profissionais das suas áreas de interesse é uma boa aposta. Para decidir, não dá para pensar numa graduação só na teoria. É preciso conhecer a prática e, a partir daí, pensar nas habilidades que você precisa desenvolver para se dar bem naquela área e traçar um planejamento para isso. Que peso deve ter o dinheiro durante a definição de uma carreira? Como conciliar a felicidade e rendimentos? Não adianta optar por uma profissão só porque ela dá dinheiro, se você não gosta dela. O resultado será frustração e adoecimento. O aspecto financeiro tem um papel importante e isso deve ser levado em consideração. É necessário pesquisar o quão fácil ou difícil é ganhar dinheiro naquela área. Mas, no geral, se alguém faz o que ama, aumenta em muito as chances de se tornar um excelente profissional e, consequentemente, ganhar bem. Encerramos a leitura do fragmento. Isso deixou você mais ligado? Você começou a pensar já no que fazer para se conhecer, para ver o seu interesse a respeito de algumas áreas a nível profissional? Atente-se, essa entrevista desperta para isso, né? Temos a primeira atividade. Releia o trecho e responda. Qual é a importância de familiares para auxiliar na escolha da profissão? Responda.
Retornamos, respondeu, conseguiu elaborar uma boa resposta que justifique a importância dos familiares aí, da conversa, do diálogo na escolha da profissão? Vamos a uma possibilidade de resposta. O apoio de familiares ajuda bastante, pois podem fazer perguntas para ajudar o jovem a pensar no que fazer. Isso mesmo, é o que traz até no próprio trecho ali, base, o Fernando Aguiar, o entrevistado, que o diálogo com a família ajuda o jovem a se conhecer, pois eles dão feedbacks, eles dão comentários do que o jovem faz melhor, do que ele tem mais interesse. Muitas vezes o jovem só tem interesse em alguma coisa, mas não se atenta que ele tem habilidade nesse interesse. Então esse diálogo é bem importante. Fica até a dica para você, converse sobre os seus interesses com os seus familiares. Eles podem dar visões, opiniões, experiências que eles já passaram, que você não teve ainda a oportunidade de saber, e um diálogo resolve muito isso. Vamos agora à atividade 2. Temos um outro trecho aqui, faça a leitura e responda. Que práticas o entrevistado apresenta para contribuir com o jovem na escolha da carreira? Responda. Retornamos. Então, qual é a outra prática, além da conversa, além do diálogo, que o entrevistado sugere para que o leitor faça, para que o jovem faça e tenha aí uma base de conhecimento para escolher a sua profissão? Vamos à resposta. Visitar uma universidade para saber mais dos cursos e conhecer profissionais das suas áreas de interesse. Isso mesmo, é o que sugere o entrevistado, que o jovem deve visitar e conhecer qual que é o seu interesse. Se ele optou por um curso, ele deve conhecer aí a universidade que ele pretende se inscrever, ele deve conversar até mesmo com os profissionais, os estudantes que estão lá, para ter uma base, um conhecimento de como que é a vivência, como se dá esse estudo que ele deseja. Atividade de número 3, um novo trecho, releia e responda. Qual tese é defendida pelo entrevistado a respeito dos aspectos financeiros e felicidade na escolha da profissão? Comece!
Voltamos. E a pergunta quer saber qual é a opinião do entrevistado, a posição dele a respeito do dinheiro, da vida financeira, da área financeira e também da felicidade na hora de escolher uma profissão. Vejamos a resposta. O aspecto financeiro tem um papel importante e isso deve ser levado em consideração. É necessário pesquisar o quão fácil ou difícil é ganhar dinheiro naquela área. Veja só, temos que tomar cuidado com essa resposta do entrevistado e analisar bem. Ele não diz que o dinheiro, que a vida financeira é mais importante. Ele diz que é necessário pesquisar o quão fácil ou quão difícil ganhar dinheiro com essa profissão. Como é o retorno? Qual é o número de vagas, o número de profissionais? O mercado pede muito profissional nessa área ou não? É uma área em que pouco profissional trabalhando, poucas vagas estão sendo oferecidas. É isso que o entrevistado menciona. O quão fácil e o quão difícil é ter um retorno financeiro optando por essa profissão. E não que o retorno financeiro é importante, certo? Agora, atividade número 4, o mesmo trecho, duas perguntas. Letra A. Qual é o possível desfecho para quem escolhe a profissão considerando os rendimentos? Letra B. E para quem escolhe dando importância à felicidade? Responda. Retornamos. Respondeu? Então, qual é a posição aí, o que menciona o entrevistado a respeito de quem escolhe? Qual é a consequência do jovem que escolhe apenas pensando no rendimento, na vida financeira, no aspecto financeiro?
E também qual é a consequência para quem escolhe pensando apenas na felicidade, na satisfação. Vejamos a resposta. Letra A. O jovem que considera os rendimentos na escolha da profissão poderá se frustrar ou adoecer. B. Já o que leva em conta a felicidade pode tornar-se um excelente profissional que ganhará bem. Isso mesmo, é o que menciona o entrevistado, que quem escolhe apenas pensando na questão financeira vai acabar fazendo o que não tem interesse, o que não gosta, muitas das vezes. Então ele vai ficar frustrado, insatisfeito e adoecer. Já aquele que escolhe pensando na felicidade tem mais chances, vai estar fazendo o que gosta e, de acordo com o entrevistado, quem faz o que gosta muitas vezes ganha muito bem. Na aula de hoje, estamos chegando ao fim. Nós realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Agora sim, no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!